Hoje vamos tratar da ação de divisão e demarcação de terras. Da demarcação propriamente nós já falamos, né? De uma forma em uma aula separada. Quando se fala divisão e demarcação, porque na divisão tecnicamente sempre vai existir a demarcação, mas são figurinhas distintas, podem ser acumuladas, como nós vimos, mas lá na demarcação, se o objetivo é cessar a confusão na linha demarcanda, já a divisão de terras ela tem uma outra finalidade, que é justamente cessar, como vamos ver, extinguir, melhor dizendo, o condomínio existente. E o condomínio, que é chamada copropriedade, ele se forma de várias formas, né? A propriedade, vocês estudarem direito material, ela estipula e ela prevê justamente o que? O uso e gozo do domínio, o uso e gozo da propriedade. E sempre que esse uso e esse gozo ele tenha que ser compartilhado ou dividido com alguém, certamente vai gerar desconforto, vai trazer incômodos, e é esse incômodo que no futuro gera a divisão de terras. É óbvio que para dividir existe uma série de requisitos estabelecidos em lei. Não basta apenas a intenção de se fazer a extinção do condomínio, não basta pura e simplesmente se querer pôr fim àquele incômodo. É necessário que essa terra, porque estamos aqui falando de terras, que esse bem imóvel chamado terra, ele permita a cômoda divisão e que essa cômoda divisão ela se enquadre dentro da legislação atinente ao local em que ela esteja fixada. Se é área rural, a legislação rural. Se é área urbana, ao código de postura, o código de parcelamento e divisão do solo estabelecido pelo município. Quando na divisão de terras houver consenso entre os condôminos, se todos forem capazes, existe a possibilidade também aqui de se realizar essa divisão por escritura pública. Só que, ao contrário da demarcação, aqui existe a necessidade da presença do perito, porque eu preciso de alguém com conhecimento científico, que faça a elaboração correta do plano de divisão, que é o desmembramento da terra, adequada às normas da legislação pertinente à área, e também que elaborem um memorial descritivo para que cada folha de pagamento, que é a parcela de divisão respectiva a cada quinhão para cada condômino, ela esteja realmente adequada e passível de registro lá no órgão competente. O sistema legal da divisão de terras ela está prevista nos artigos 588 a 598 do CPC. E a finalidade, como nós já abordamos aqui, é a extinção da comunhão existente entre coproprietários partilhando a coisa comum. Então, de consequência, podemos afirmar que o interesse jurídico para a ação é a existência da copropriedade sobre a coisa comum. A legitimidade ativa. Qualquer condômino
qualquer coproprietário, ou seja, aquele que detém a propriedade de parte ideal da área de terras a ser dividida, ele possui legitimidade para ingressar com esse pedido em juízo. Cabe ainda ressaltar que, se a comunhão for decorrente de usufruto ou enfeitiuse, que vocês já estudaram lá em Direito Civil, também é possível de divisão, ou é possível realizar essa divisão entre esses titulares do direito. Já no polo passivo, todos os demais condôminos. O procedimento na divisão, como já vimos lá na demarcação, também é um procedimento que possui duas fases. Na primeira fase, será analisada e decidida a possibilidade jurídica da pretensão da divisão. Ou seja, se aquela área permite cômoda divisão, dentro da legislação atinente e pertinente, área rural, legislação atinente à área rural, área urbana, código de postura do município, ou seja, o parcelamento, que é a divisão desse imóvel, ele está sempre atrelado à legislação que recai sobre aquele imóvel. Já na segunda fase, uma vez reconhecida essa possibilidade jurídica, executam-se os trabalhos divisórios. Os trabalhos divisórios, eles são sempre realizados pelos peritos, que pode ser um ou mais peritos que serão nomeados pelo juiz, como lá na demarcação. É óbvio que cada condômino, né, independente disso, se julgar importante ou necessário, ele pode nomear o seu assistente técnico. Não há problema nenhum, até por uma questão de segurança, isso é importante. A competência para essa ação é sempre o foro da situação do imóvel. E, e obedece aquela mesma regra lá da demarcação. Se o imóvel objeto da divisão estiver situado em mais de um estado ou município, qualquer deles é competente para o ajuizamento. Então, entrou no município, ele se torna, ou no estado, ele se torna prevento para a ação. O próprio código lá no início fala da figura da divisão e da marcação de terras como um corpo único, não é, né? Mas, então, a acumulação da divisão e demarcação ela é possível, né? É uma norma que está contida lá no artigo 570. Então, um procedimento lícito. Agora, o que nós queremos aqui enfatizar é que sempre que essa acumulação ela for realizada, primeiro demarca-se e depois divide-se. Então, primeiro vem a demarcação, ou seja, primeiro eu vou delimitar a área em que eu quero dividir. Feita delimitação, estando ela correta, definida, aí vamos para a segunda fase, que seria a divisão propriamente dita. A petição inicial, claro, deve atender os requisitos comuns do artigo 319 do CPC e obedecer às determinações contidas ali no artigo 588, incisos 1 a 3 do mesmo diploma processual. E aqui eu quero ressaltar algumas coisas que são de suma importância, que deve conter na petição inicial e além disso,
o que eu posso já juntar depois como prova, eu vou juntar, mas inicialmente eu tenho que deixar claro na minha inicial a origem é a origem da comunhão. O que é a origem da comunhão? De que forma essa copropriedade ela surgiu? Foi de um foi em razão da morte de alguém que acabou deixando seus herdeiros instalados em cima do imóvel, e aqui eu vou dar um exemplo, é muito comum, por exemplo, os pais, quando têm uma área de terra boa, os filhos vão se casando, vão colocando um aqui, outra ali, outra colar. É a chamada, vamos ver isso no inventário, antecipação de legítima ou antecipação de herança, mas só que essa antecipação ela geralmente é feita de forma tácita, né? Não tem nada escrito e o pessoal vai construindo em cima do imóvel sem ter sem obedecer às regras atinentes à legislação com relação ao parcelamento do solo. Então, é importante que eu diga lá na minha petição inicial de que forma surgiu essa comunhão, esse condomínio entre as partes. Ainda, como segunda colocação importante que eu tenho que fazer dentro da minha inicial, a indicação do imóvel, né? Com toda a sua descrição, a mais aproximada possível, com os seus limites e características. Isso nós encontramos lá dentro do memorial descritivo, que cada imóvel tem o seu memorial descritivo, mesmo que ele vai ser refeito posteriormente, mas de forma aproximada ele existe. Vocês já viram isso no direito material, no estudo de direito civil. Em terceiro lugar, nós temos que apontar a qualificação completa de todos os condôminos, sem exclusão de nenhum. Ainda, a especificação dos condôminos estabelecidos no imóvel, porque, veja, eu posso ter condômino que não esteja em cima do imóvel, né? E tenho aqueles que já construíram e que lá se encontram. Por isso é importante que eu mencione ainda na minha petição inicial as benfeitorias e culturas existentes no imóvel. E por derradeiro, se existem benfeitorias comuns, ou seja, né, aquelas benfeitorias que são realizadas para o bem ou para o uso de todos os condôminos. O artigo 320 ele também estabelece que a petição inicial ela deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Aqui na divisão de terras, o artigo 588 cap do CPC, ele diz que para o pedido possessório, para o pedido divisório, são essenciais, os documentos essenciais para instruir essa inicial são os títulos de propriedade ou outro direito sobre o imóvel, e aqui citamos o usufruto como exemplo, e a planta do imóvel e o memorial descritivo, contendo nesse memorial descritivo, inclusive, uma proposta da divisão que o autor pretende que seja realizada. Assim, isso mesmo que seja consensual, as partes podem ir a juízo, apresentar essa proposta, mas
independente disso, né, ele vai precisar do perito, e pode passar pelo crivo também de um perito nomeado pelo juiz, porque quando se faz judicialmente é o cuidado que se tem que ter com relação a possíveis interesses de terceiro. O valor da causa para a ação divisória aqui é sempre o valor da avaliação da área a ser dividida. Então isso é fundamental. Essa regrinha está exposta lá no artigo 292, inciso 4 do CPC. A citação ela deve ser feita, ou pode ser feita pelos correios, né, conforme determina lá o artigo 576, caput. Observado as regrinhas lá do disposto no artigo 247, incisos 2 a 5 do também CPC. A publicação de edital, lá nos termos do parágrafo único do artigo 576 e 2593, ambos do CPC, aqui ela se faz necessária. Então não é uma mera regrinha só para interesse de terceiros, né? Mas é para que eles tenham realmente a oportunidade, é uma forma de provocar a participação daqueles eventuais interessados que se encontrem em locais incertos ou desconhecidos. É uma forma de validar em si o ato. A publicidade aqui não é uma ação possessória, mas nas ações possessórias eu já falei disso, como na divisão, como na demarcação, como na divisão de terras, ela é sempre da mais elevada importância. Tá? Então, o legislador ele tem um cuidado especial com relação a isso. A contestação ela pode ser oferecida pelos réus no prazo comum de 15 dias, seguindo as mesmas regrinhas lá da ação de demarcação, artigo 577 do CPC. É óbvio que vocês vão se questionar quando tem vários, como temos vários condôminos, pode-se ter vários procuradores distintos, contagem de prazo para cada um. Bom, mas essa regrinha vocês já estudaram, já está estabelecida lá quando estudaram do mandato, né? E as regrinhas em si de defesa. Não nos cabe, quando é formado o litisconsorte ou litisconsórcio, aqui agora discutir. Mas em prazo, em regra, o prazo é comum de 15 dias. A defesa do réu ela pode ser a mais ampla possível, né? Mas é o que eu sempre falo. A defesa ela deve focar sempre nos fundamentos da petição inicial e deve atacar aquilo que lá está sendo levantado. Aqui, como estamos tratando de divisão, pode-se arguir que existe impossibilidade de seguir adiante com a divisão, faz-se a existência, por exemplo, de um pacto entre os condôminos que estipularam previamente que não haveria divisão, que esse imóvel jamais seria parcelado, ou que a área em questão ele não permite como da divisão, porque fere as disposições contidas na legislação atinente ao local, área urbana, área rural. Basta ser provado, demonstrado, mas esse é o foco principal, além das questões de legitimidade, são aquelas defesas de natureza processual que você já conhece. O processo, contestado ou não, uma vez admitido, ele segue o procedimento comum, artigo 578 do CPC. Já falei para vocês em aulas passadas que o procedimento
especial, ele tem uma característica própria. Ele vai até a contestação de uma forma diferenciada. Contestado, o pedido ele se transforma justamente num procedimento comum. Aqui já é diferente. Aqui, mesmo que ele não seja contestado, o procedimento vai ser o comum. A perícia ela se faz necessária, né? E será nomeado um ou mais perito para promover a divisão do imóvel, assim como realizar as operações de divisão. Regrinha que está lá no artigo 590 do CPC. Os peritos devem ter conhecimento técnico ou científico, agrimensores, né? E serão escolhidos entre aqueles que legalmente estejam habilitados para esse fim. Cada órgão de classe ele tem uma relação de peritos e, obviamente, eles enviam com frequência ao judiciário, que dentre eles os escolhe. Volto a frisar que nesse trabalho de divisão é fundamental que os peritos conheçam da legislação atinente ao imóvel, área rural, área urbana, para ver da possibilidade ou não do parcelamento. É importante ainda que se destaque que a proposta de divisão apresentada pelos peritos, ela deve vir para o juiz fundamentada. E eles devem, inclusive, informar, porque é uma determinação legal que se faça, que se consulte quanto possível a comodidade das partes, ou seja, o que significa isso? Vamos ver junto a cada condômino o que é melhor dentro dessa divisão, em especial quando eu já tenho construções, né, realizadas. Por isso ele diz, respeitar para a adjudicação a cada condômino a preferência dos terrenos contíguos às suas residências e benfeitorias. Que o que se quer aí, tá essa norminha lá no 595, evitar o retalhamento dos quinhões em glebas separadas. Então, vamos evitar desgastes desnecessários e parcelar demais o terreno desnecessariamente. Então, vamos fazer o que é melhor para cada condômino. A sentença de procedência, ela, após ouvir as partes, né, no prazo comum de 15 dias, a respeito do plano de divisão que o perito, os senhores peritos apresentam, essa sentença ela vai decidir sobre a partilha do imóvel dividendo, nos termos do artigo 596. E aí o cumprimento é relacionado à demarcação dos quinhões, que é o desmembramento de cada pedaço da área, né? Deverá obedecer, além das regras que já estão, que eu peço para vocês darem uma olhada com calma, nos artigos 584 e 585 do CPC, relativos a, vejam, a importância da ação demarcatória aqui, porque eu estou dividindo o terreno em pedaços. Eu estou desmembrando a área, cada área vai ter que ser demarcada. Também aquelas previstas no inciso 1 do A4 do parágrafo único do mesmo dispositivo legal, né? Então isso é fundamental que se observe. O recurso cabível é o de apelação. Ele, até peço que vocês deem uma olhada lá no artigo 1012, inciso 1,
porque essa apelação ela será recebida sem a suspensão de efeitos, ou seja, a interposição de recurso ou do recurso de apelação não impede que os quinhoeiros, que é o nome que se dá a cada condômino que recebe a sua parcela do imóvel, né, sejam emitidos imediatamente na posse. Então, essa é a regra. Então, cuidado, que costumam questionar muito em prova de ordem com vocês. Então, eles podem ser emitidos na posse, mas observem que enquanto não transitar em julgado essa sentença homologatória, porque é uma sentença homologatória, alguns doutrinadores até chamam de declaratória, mas aqui é homologatória mesmo, porque eu estou homologando aqueles pedaços, né, do imóvel dividido. Não se pode abrir matrícula do quinhão, em virtude de não se admitir para a mesma a provisoriedade do ato. Então, ou seja, a divisão ela está realizada, mas eu não posso registrar lá no registro de imóvel cada uma parcela. Eu vou ter que aguardar o trânsito em julgado da sentença.